Apocalipse, capítulo 3. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente pedindo perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas iniquidades e transgressões, e colocando, Pai, na brecha, Pai, para que o Senhor possa usar isso como canal. Eu oro, Deus, para que daqui do altar saia resposta, Pai, para a vida, Pai, das pessoas. Fala conosco, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E nós sabemos que desde o início do culto o Senhor já está movimentando, o Senhor já está trazendo aquilo que o Senhor quer fazer. Nos fala conosco, Senhor. Faça aquilo, Deus, que só a Tua palavra consegue fazer, Deus. Engrandeça, Deus, o Teu santo nome, Senhor, nesse lugar. Nos repreendemos, Senhor, toda obra, Pai, de Satanás, Senhor, todo espírito, Pai, maligno, Senhor. Abre, Pai, os nossos olhos, Senhor. Abre, Pai, os olhos também do nosso coração e do nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender, Deus, aquilo que o Senhor quer, Deus, para esta noite, Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O culto ao vivo, né? Começou no sábado passado, e Deus, no sábado passado, usou o Renato para falar ali do livro de Joel. E o Renato falou algo muito interessante, que antes do avivamento sempre precisamos ter arrependimento. E na quarta-feira aqui também o culto foi muito forte, e o Espírito do Senhor está direcionando a gente para esse lugar de arrependimento. O pastor André pregou aqui na quarta-feira, foi manto puro, né, pastor? A presença de Deus estava aqui também, e na hora que eu entrei aqui na quarta-feira, o céu estava aberto, o Espírito Santo falou para mim: o culto ao vivo já começou. Eu falei isso para Isa: o culto ao vivo não começou no sábado, ele já começou também na quarta-feira. Então, não fique disperso. Se você pode, esteja aqui nas quartas-feiras, que Deus ele também está falando conosco. E foi falado para a gente se despertar do nosso sono na quarta-feira. Foi falado da volta de Jesus também. E também agora no início do nosso culto, eu estava orando: Deus, confirma, né? Não deixe eu ser doido de pregar essas coisas se o Senhor não estiver na direção. E desde o começo do culto, a Elô especificamente confirmou a palavra. Então eu quero que você preste atenção, desde presente a sua atenção, não para mim, mas para Deus, para que Ele fale aos nossos corações. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 apenas por enquanto. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas está morto. Amém? Antes de começar, quero fazer uma breve introdução do livro de Apocalipse, porque quando o pregador falar para ganhar Apocalipse, a gente já começa a tremer, né? Já começa a dar medo. Mas o livro de Apocalipse, ele tem um objetivo. Quantos objetivos? Um objetivo, que é revelar Jesus Cristo. Se tem um livro na Bíblia que tem de fato a intenção, é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é para revelar Jesus Cristo. Amém? E o livro de Apocalipse, ele também possui uma promessa para quem tem 3 características: para aquele que ouve, para aquele que lê, para aquele que ouve e para aquele que guarda as palavras dessa profecia. Então, Deus, ele chama de bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve, é aquele que guarda as palavras dessa profecia. Então, ou seja, o Espírito quer que nós debrucemos sobre esse livro, porque ele vai revelar Jesus Cristo. E no capítulo 1, os historiadores, os estudiosos, eles vão dizer que o capítulo 1 ele possui 18 revelações ou 18 características de Jesus. Então o Apocalipse já começa a revelar um pouco da pessoa de Jesus. E eu não vou falar essas 18 características, depois você lê Apocalipse 1 na sua casa, mas uma das características, e a primeira é que fala que Jesus
Jesus ele é a fiel testemunha. Não entendi, Mateus. A fiel testemunha. Ou seja, nós podemos confiar que o testemunho de Jesus ele é verdadeiro, que ele veio nessa terra para se entregar por nós, porque ele é a fiel testemunha. Essa é a primeira característica que o livro de Apocalipse revela de Jesus. A segunda característica, a segunda revelação de Jesus, que como o livro descreve Jesus, é que ele também é o soberano dos reis da terra. Ou seja, o nosso Deus ainda continua no controle de todas as coisas. É Ele quem ordena reis humanos, é Ele quem está no controle, é Ele quem levanta, mas também é Ele que abate, se quiser. É Ele que está no controle de todas as coisas. Entra governante, sai governante, Deus continua no controle. Em nome de Jesus, porque Ele é o soberano dos reis da terra. Ele continua sendo o Senhor dos senhores e os reis dos reis. Outra característica que vai dizer de Jesus é que Ele é o Alfa e o Ômega. Ou seja, Ele é o autor, mas Ele também é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que é o primeiro e é aquele que é o último. Se eu fosse você, já estava dando glória. Ele é aquele que é o primeiro e é aquele que é o último. Ele é aquele que em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer que nos criou antes da fundação do mundo. E em Efésios capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Ele nos revelou para que no século vindouro seja revelada a grandeza da sua graça. Ou seja, Ele é aquele que nos criou antes da fundação do mundo para nos revelar nos séculos vindouros, mas também Ele é aquele que diz em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, Ele é o autor, não somente o autor, mas Ele é também o consumador da nossa fé. A palavra também vai nos revelar que Ele é aquele que vive, Ele é aquele que tem a chave de Davi, a chave do inferno e da morte. Jesus, Ele venceu a morte. Jesus, Ele venceu a morte. A Bíblia também vai revelar Jesus como primogênito dos mortos. Ou seja, Ele foi o primeiro, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E quem crê também vai ressuscitar com Ele. E a Bíblia ela vai descrevendo algumas características da revelação de Jesus, mas só no capítulo 18 eu convido você a ler, na sua casa essas revelações, para que nós possamos conhecer a pessoa de Jesus. Nós abrimos lá no Apocalipse capítulo 3, que é uma das cartas que foi direcionada para 7 igrejas da Ásia Menor. E quais são essas igrejas, irmãos? Agora pegou, né? Eita, agora. Fala para o seu irmãozinho, ó. Amanhã, 9 horas, tem escola de profetas. Para você saber qual que é as 7 igrejas. Amém, irmãos? Quais são as 7 igrejas da Ásia que ficavam ali na Ásia Menor? Éfeso, Esmirna, é difícil falar. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Para você gravar, grava as iniciais de cada nome. EBT. Não é PT do governo, é EBT. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, SFL, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu convido você para estar aqui amanhã às 9 horas. Amém? Glória a Deus. As 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, para quem não sabe, ela foi fruto do avivamento que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Depois, quem estiver anotando, é bom você trazer para anotar aquilo que o Espírito fala, para você continuar meditando. E também, Jesus, esse Deus que a gente acabou de falar algumas características, Ele agora instrui João para direcionar 7 cartas a essas 7 igrejas, que fica ali na Ásia Menor. E essas 7 cartas possuem algumas características, possuem um padrão. Primeiro, para quem ela é direcionada. Segundo, Jesus, Ele se revela. Terceiro, Jesus ele faz um elogio para aquela igreja. O quarto, Jesus ele começa a repreender e
no quinto ele começa a falar das consequências de não se arrepender. E no sétimo ele sempre fala das promessas aos vencedores. E aí a gente vai chegar agora no capítulo 3, que é para a igreja de Sardes, que é a única igreja que eu falei essas características. A quem se apresenta, para quem se apresenta? Para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo. Então, a primeira é essa característica, a segunda é Jesus se revela, e a terceira é ele fazer um elogio. Mas a igreja de Sardes é a única igreja que ele não faz elogio nenhum. É a única igreja que ele começa já corrigindo, que não tem elogio. E ele vai dizer: ao anjo da igreja de Sardes escreve: isso diz o que tem as 7 estrelas e os 7 espíritos. Conheço as tuas obras, que tem famas de que vive, mas está morto. E o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração no domingo passado, e hoje ele já tem confirmado algumas coisas. O Renato ele disse aqui que não adianta a gente fazer esse mover, fazer o Tá Viva. Irmãos, a gente não dá continuidade disso. Se amanhã na escola dominical, pastor, tem 10 pessoas, sabe qual que é o avivamento que Deus quer? E a Elô também falou aqui, ela quer, que Deus quer que a gente se posicione, que a gente, além de querer, como a Elô disse, sabiamente, inspirado pelo Senhor, a gente deu o primeiro passo para Ele. Amém? E eu falei para eles, eu vou dar fazer uma ilustração aqui. Isso aconteceu na minha infância. Eu não sei se isso na casa de vocês tinha assim, mas quem lembra daquelas TV que tinha um tubão assim? Quem lembra? Eu já começou a revelar a idade aí. Eita Jesus, acima de 25. Pega aí, Jesus, né? Na minha TV, aquelas TV antigas, sempre quando a gente tirava ela da tomada, não tem aquela luzinha vermelha que mostra que está acesa? Aquela TV ela era antiga, e quando a gente tirava, ficava acesa a luz vermelha. Então a gente passava, às vezes, pegava o controle, a gente ia ligar, parecia que estava ligado, mas não estava. Parecia que estava conectado na tomada, mas não estava. E aí, isso é o que Deus ele quer falar para a gente hoje. Tem gente que tem fama de que vive, parece pastor, parece cristão, anda de terno e gravata às vezes, mas no seu dia a dia não revela Jesus Cristo. Mas no seu dia a dia já não está mais conectado na tomada. E quando Deus ele fala, agora eu vou usar o Mateus, não parece que está lá, parece que está vivo, mas está morto, já está desconectado faz tempo da tomada. E é assim que Deus ele quer alertar a gente nessa noite, para que a gente volte a se conectar à tomada. Como o Renato disse aqui, para quem está prestando atenção, de fato, o culto, desde o começo, o culto ele tem falado, hoje à noite, não só hoje, mas está na hora da gente pedir perdão pelos nossos pecados. Está na hora da gente falar, eu sou miserável mesmo, eu não mereço, Deus me muda, Deus eu não consigo amar o meu próximo, Deus eu não consigo perdoar, Deus eu não consigo me colocar diante da tua presença, já não oro mais faz tempo. A gente precisa ser sincero. E eu falei das características das cartas. Uma das características é que Jesus ele se apresenta para a igreja. E a igreja de Sardes, Jesus ele se apresenta como aquele que sabe e conhece todas as coisas. Ou seja, antes de falar do problema, Jesus está falando, eu te conheço, não adianta mentir. Eu te conheço, não adianta fingir o que você não é. E Ele é aquele que sonda, aquele que esquadrinha os nossos corações. Amém? Quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá no livro de Juízes. Eu não vou tomar muito tempo. Lá no livro de Juízes. A gente vai estudar um pouquinho da história de Sansão. Eu sei que você já conhece de
sessão, mas Deus colocou essa história no meu coração. E nos primeiros capítulos lá de Juízes, vai falar da história de Sansão, que a mãe dele não poderia, era estéril, era assim uma palavra do Senhor, e o anjo do Senhor apareceu, né, na verdade, para a mãe dele, e falou que ele seria consagrado a Deus, ele seria um nazireu de Deus. Nazireu de Deus naquela época eram as pessoas que eram totalmente consagradas a Deus. E logo após essa palavra, o Espírito ali através do anjo, ele já fala para ele, ó, as coisas que a mãe deveria fazer ele não passar. Não era para ele tomar vinho, não era para ele comer carne de mundo, enfim. E vai falar da história de Sansão. Abra a Bíblia lá, Juízes, capítulo 16. A partir do versículo 4, está aqui em cima? Amém, Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Seroque, cujo nome era? De novo, cujo nome era? Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: convença-o, veja se descobre em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, e assim subjugarmos cada um de nós, e cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Pula lá para o versículo 15, aqui, até chegar no versículo 15, Dalila ali já enviada pelos filisteus, né? Já começa a tentar subornar Sansão para que ele conte de onde vem a sua força. E por diversas vezes Dalila tentou fazer isso. E Sansão ele omitiu a informação, ele ia lá e matava os filisteus. E aí chega então no versículo 15. Então ela lhe disse: como pode dizer que me amas, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua força, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e cansando-a, a alma dele se angustiou até a morte. Versículo 17. Assim ele revelou tudo, nunca se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Então Sansão, ele era nazireu de Deus. Mas se a gente for notar a história de Sansão, ele começa a cometer algumas falhas, cometer alguns pecados antes de chegar até ele se afeiçoar, se apaixonar por Dalila, né? Primeiro pecado de Sansão foi que ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu seus pais, aliás. Os seus pais falaram: não é para você ir lá e tomar uma mulher de outro povo, sendo que tem o nosso povo aqui. E ele foi lá e fez. E aí, segundo pecado de Sansão, ele já está no caminho da desobediência. E aí ele vai, um leão se apresenta para ele, e ele rasga o leão na força de Deus, como a Bíblia fala, como se fosse papel. E ali até ali tudo bem, ele só rasgou o leão. Mas a Bíblia vai falar que na volta ele pega e come aquela carne, porque em cima dela tinha favo de mel. E ali é o segundo pecado que Sansão come, porque quando Deus falou para ele: você é nazireu de Deus, você não é para tocar nisso, não é para fazer isso, e ele foi lá e mais uma vez ele desobedeceu. Ele comeu carne imunda. E um nazireu não pode comer carne imunda. Um nazireu de Deus, aquele que é separado de Deus, ele não pode comer carne imunda. Então percebe que Sansão, todos nós conhecemos a história, ele está indo em um caminho de desobediência. Por mais que Deus usava ele ali no meio, por mais que ele ainda ele serviu, governou Israel por 20 anos, mas ele começou a cometer falhas que não eram para cometer. E esse é o perigo de a gente viver uma vida
vida de aparência. Esse é o perigo da gente dar brecha para o diabo, porque a gente fala, só isso daqui não dá nada não. Só essa desobediência aqui, só essa mentira aqui, não dá nada não. Daí a gente vai, um abismo vai puxando outro abismo. E aí chega até a hora que ele revela o seu segredo para Dalila. E aí Dalila faz ele dormir em seu colo. E eu quero ler com você o versículo 19. Que é aqui que eu queria chegar nessa introdução de Juízes, para chegar até aqui nesse versículo, que é o que Deus falou comigo. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para que rapara as 7 tranças de sua cabeça. Assim começou a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. A tomada já tinha sido desligada dele, a presença já tinha sido tirada dele. E é isso que Deus está falando para alguns aqui nessa noite. Há quanto tempo você já não entra mais no teu quarto para orar? Há quanto tempo você já não fala comigo como o Senhor falava? Você não fala comigo como você falava? Você já não ora mais como orava? Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não fala de Jesus para alguém? E a gente acha que está vivo, mas está morto. E o alerta de Jesus para aquela igreja de Sardes, eu creio também para a nossa igreja também, não só a nossa igreja árabe, mas a igreja de hoje, é: arrependa-te, vigia, vigia, vigia. Abre lá novamente no livro de Apocalipse, eu já vou para o final, é breve essa palavra, versículo do 2 ao 4. Nós lemos o versículo 1, que Jesus fala: eu conheço as tuas obras, eu sei que tem nome de que vives, mas está morto. E aqui está a repreensão de Jesus: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tem achado as suas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes. Obedeça-lhe e arrependa-te, mas se não vigiares, virei sobre ti. E aqui está a confirmação que Elô leu aqui: se não virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. No entanto, só daqui, percebe como o culto está sendo direcionado por Deus? Fala assim para o seu irmão: acorda aí, irmão, Deus quer falar com você. E é essa repreensão, essa é a direção que Jesus dá para essa igreja: ser vigilante, confirma aquilo que ainda tem, busque ao Senhor enquanto se pode achar, busque ao Senhor enquanto Ele ainda está perto. Arrependa-te, volte aos caminhos. A gente tem alguns pensam assim que quando é repreensão, Jesus não ama. A gente quer vir aqui ouvir uma palavra que Deus te ama, irmão. Amém. Você vai ser vitorioso. Mas no sábado passado a palavra foi essa, na quarta-feira a palavra foi essa, e hoje a palavra foi essa, porque o Espírito Santo está nos chamando para se arrepender. O Espírito Santo está nos chamando para de fato despertarmos do nosso sono. Desperta, ó tu que dormes, resplandeça. E para isso acontecer, sabe qual é a característica que a gente precisa? Ser sincero. A gente não vai mudar de vida enquanto a gente viver enganando os outros e principalmente se enganando. Jesus não vai, irmão, não vai mudar a nossa história enquanto a gente achar que é uma coisa. Deus acabou de me lembrar da história de Jacó. Enquanto ele ainda se chamava por Jacó, a vida dele
Mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que Deus fez foi: agora o teu nome vai ser Israel. Agora já não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Agora já não vai mais viver de aparência. Agora eu mudo a tua história, eu mudo o teu nome, eu mudo a tua vida. Mas para isso precisa de arrependimento. Para isso precisa chamar o anjo, que eu não solto você até você abençoar. Jesus, eu não vou sair daqui do lugar de oração até eu ter um encontro com o Senhor. Até o Senhor mudar essa característica em mim. Até o Senhor tirar o rancor da minha vida. Até o Senhor tirar o rancor. Até o Senhor mudar o meu coração. Me fazer amar o Senhor da maneira que eu devo amar. Oh Jesus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui. Sabe a característica da repreensão? É que a Bíblia vai dizer: Deus repreende somente aqueles que Ele ama. Ele ama. Jesus, Ele te ama. E por isso Ele ainda está dizendo: eu quero que você vença a morte espiritual. Eu quero que você desperta do seu sono. Mas para isso precisa de arrependimento. Em Mateus capítulo 3 vai dizer, Mateus ele vai dizer ali, João na verdade vai dizer para os fariseus: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produz agora frutos dignos de arrependimento. É o que o Renato disse aqui. Não adianta a gente vir para o culto, irmão, dar glória a Deus, sair sapateando, ficar com o pessoal é muito bom, mas é pentecostal. A gente gosta disso. Mas se amanhã na escola de profetas tem 10, tem 12 pessoas, se no culto de quarta-feira está vazio também. É óbvio, irmão, que abre parênteses aqui. Deus sabe aqueles que estudam, aqueles que trabalham. Não é de você que Deus está falando. Deus está falando aquele que você sabe que você ficou até 4 horas da manhã jogando Free Fire, assistindo Netflix, e falar: agora eu vou ficar dormindo mais um pouco, não vou não. E você está priorizando as outras coisas. E não está priorizando o reino de Deus. E foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão, ele começa a entrar no caminho de desobediência, num caminho, sabe por quê? Eu não estou fornicando, eu não estou pecando, já tá bom. Já tá bom. Mas a Bíblia vai falar: qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente não está amando o Senhor sobre todas as coisas, é porque nós também precisamos se arrepender. Nós também precisamos se arrepender. Todo dia nós precisamos estar aos pés de Jesus. Nós só queremos isso aí. Glória a Deus. Irmãos, é isso que Deus está querendo de nós. Não adianta a gente ficar pulando aqui, irmão. A gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa falar: Deus, eu não quero não. Tá bom, é isso. Lá eu até anotei aqui, ó. Segunda Reis, vamos ler, vai. Segunda Reis, se eu não me engano, capítulo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai dando glória a Deus, irmão. Na segunda Reis, capítulo 5 não, mas a história é essa. Elias está lá confrontando os profetas de Baal, e ele agora está ali reunindo tanto os profetas de Baal quanto os profetas, quanto as pessoas, e ele fala assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é para servir a Baal, então sirva, mas se é para servir a Deus, também sirva. Ou seja, irmão, Deus quer um posicionamento, não só falar que quer, mas fazer. Não só falar que vai orar,
Sabe quando você fala para o irmão assim: nossa, irmão, tá bom, vou orar por você e você não ora? Você está em pecado, você está mentindo também. Quando a gente fala que vai orar para alguém e não ora, está vendo os pecadinhos? A gente precisa mudar, eu preciso mudar. E é isso que a gente está tentando fazer aqui nesses cultos. O Renato falou: irmão, eu não quero mais viver com as águas no tornozelo. Mas para isso precisa de mudança. Para isso Deus está falando: até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai falar que quer, mas vai no seu dia a dia mostrar outra coisa com as suas atitudes? Até quando você vai ficar aí? Sabe por quê? Tem uma repreensão. Tem, porém, que Jesus ele fala lá em Apocalipse 3: se não vigiares, eu virei a ti como um ladrão. Jesus está voltando. E eu não sei você, irmão, mas eu tenho muito temor. Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia. E até eu tenho temor até nisso, porque sabe por quê? Às vezes fala: não, eu estou aqui, eu estou salvo também, enfim, não quero fazer nada, já está bom. Irmão, a gente só tem uma vida para a gente gastar para Jesus. Lá no céu a gente não vai poder orar por pessoas, lá no céu a gente não vai poder evangelizar, lá no céu a gente não vai poder falar de Jesus, lá no céu a gente não vai ter essa glória que os anjos queriam, sabe? Se fosse pelos anjos, ele dificultava você e falava: daqui que eu vou pregar o evangelho, daqui que eu vou fazer, daqui que eu vou fazer, porque os anjos sabem a gloriosa riqueza que Deus colocou nas nossas mãos. E a gente só tem uma vida para gastar para Jesus. A gente só tem uma vida para a gente dar para Jesus. E é isso que Deus ele quer de nós. Que nós se posicionemos. Se é para servir a Baal, que sirva. Mas se é para servir a Deus, irmão, a partir de hoje, tome uma decisão, tome uma atitude. Eu vou mudar. Se eu ler o capítulo da Bíblia, eu vou começar a ler mais. Foi isso que a gente pregou no Greenhouse, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Eu fiz uma conta lá, falei: irmãos, quem aqui tem mais de 2 anos de crente? Vai fazer essa pergunta, né? Quem aqui tem mais de 2 anos de crente? Quem aqui já leu a Bíblia inteira? É sobre isso, irmão. Sabe, algo tem que mudar dentro de nós, não é normal. Não é normal a gente nunca ter orado por alguém, a gente nunca ter visto alguma coisa, sabe? A gente ficar só olhando para os tempos passados e falar: nossa, naquele tempo, Jesus ele fazia, naquele tempo o coxo andava, naquele tempo o cego enxergava, sabe? Mas Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de eternamente. Quem não é mais o mesmo somos nós. Nós precisamos se arrepender, nós precisamos se debruçar na presença de Jesus. Eu quero que você fique de pé para apresentar, terminando. Glória a Deus. Irmão, não é pela nossa força. Eu quero mudar aqui um pouco de louvor também. Irmão, não é pela nossa força. Mas se Jesus ele está falando isso, é para que você tome uma decisão. E se a sua decisão, irmão, for: Deus, eu não quero, está tudo bem, mas tome uma decisão. A repreensão para a igreja de Laodiceia é: eu tenho, porém, contra vocês, que vocês não são nem frio e nem quente. Desperta, ó tu que dormes. O avivamento ele virá, querendo eu ou você. A pergunta, eu sempre falo isso, a pergunta não é se o avivamento realmente vai acontecer, a pergunta é: será que você vai participar? Será que você vai participar daquilo que Jesus vai fazer? Só depende de você. Ele está te chamando, porque Ele continua te amando. Ele te quer mais próximo dele. Como o Renato falou, Ele quer um relacionamento. Ele quer que você volte a se relacionar com Ele. E para isso Ele está disposto a perdoar os seus pecados. Para isso Ele está disposto a te curar se for necessário. Mas Ele precisa ver o seu coração. A decisão: Deus, eis aqui a minha vida, Jesus. Eu te entrego, Senhor, a minha vida. Ele precisa de uma decisão. Ele precisa que você se decida, porque Ele está voltando e não vai ter mais tempo.
pode até ter tempo de você ser salvo, mas talvez não tenha tempo de você se decidir para você criar um legado na terra, para você deixar e as pessoas falarem: nossa, o Mateus, quando eu conheci o Mateus, ele usava droga. Quando eu conheci o Mateus, ele era viciado em lança perfume. Mas Jesus, ele entra numa balada, ele fala: não é isso que eu quero para você, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele continua fazendo. Mas não adianta Deus falar para mim, Tiago: ó, não é isso que eu quero para você, que foi o que Deus falou comigo numa balada. Se eu não tomar essa atitude de deixar as garrafas lá de briga, as drogas, e falar: tá bom, Jesus, eu quero. Depende de uma decisão. Depende de uma decisão. Depende de eu falar: eu quero, Deus, experimentar aquilo que o Senhor tem. Eu quero, Deus, experimentar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque cada um de nós tem um propósito. Você não está aqui porque você tem um rosto bonitinho, não, irmão. Você está aqui porque Deus, ele te chamou, e Deus, ele conhece o teu coração, e Deus, ele te quer, ele quer te usar, ele quer gastar a sua vida para ele. Jesus está voltando, é hora de despertar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Adore o Senhor. Enquanto eles louvam aqui em cima, começa, se você quiser, começa a pedir perdão para Deus falar. E começa sincero, irmão. Deus, ele te conhece. Não precisa ficar rondando, não, irmão. Fala: Deus, eu sou assim, mas eu quero mudar. Eu sou assim, Deus, mas eu quero mudar. Eu sou assim, Deus, mas eu quero que o Senhor me dá força. Pode orar, pode falar para Deus. Não é o Mateus que vai fazer alguma coisa por você. Olha ele enquanto ele ainda está próximo, enquanto ele ainda está perto, enquanto ele ainda está te chamando, enquanto ele ainda está te corrigindo. É porque ele é sinal que ele ainda te ama. Mas a partir do momento que ele não te corrige mais, aí você deve se preocupar. Comece a orar, comece a orar.